Então, valeu mesmo, galera. Agora vamos de react da coletiva de Vinícius Eutrópio. Vamos que vamos. Professor, a gente teve duas situações atípicas hoje na bancada, né? O torcedor não pôde trazer instrumentos musicais, camisa, faixas, torcedores organizados. Isso acabou deixando o clima sem aquele barulho tradicional, sem aquela festa bonita na bancada. E também o torcedor pegou no pé do time inteiro agora. Sobrou vaias para você, também uma situação atípica. A gente não tinha presenciado essa manifestação contrária ao seu trabalho. Como é que você avalia o terceiro jogo seguido sem vencer no Batistão? Bom, independente disso, agradecer a nossa torcida que veio e tentou substituir aí os instrumentos pelo incentivo. Eles incentivaram o tempo todo. Para mim, incentivaram o tempo todo e no final foi triste o resultado no sentido de nós termos feito um jogo totalmente coeso, para mim. Jogamos um bom primeiro tempo, fizemos um segundo tempo muito bom e uma falha que a gente já havia passado, treinado várias vezes, que a bola longa deles, nós sofremos um gol no momento que eles não criavam nada, né? Então, em cima disso, obviamente, a torcida ela ficou insatisfeita, porque eu tenho certeza que a gente merecia a vitória. Talvez possa ter ficado um pouco confuso, porque nós perdemos uma pausa e uma substituição com 4 minutos. E eu tive que adiantar 2 trocas, eu tinha 4 jogadores para 2 paradas. Eu fiz uma parada aos 15 minutos, então tinha mais 35 minutos ou até quase 40 minutos, né, 35 minutos, e aí eu tinha só uma pausa. Se eu paro, por exemplo, com 25 minutos, eu não tenho mais condição. Só que a torcida não sabe disso. O Diego pediu para sair e também o Rafael falou que nem não conseguiria. Então, como que você vai administrar? Nós tentamos administrar até o fim, né? Independente disso, eles fizeram um gol, realmente uma jogada longa, sem ter criado nenhum tipo de possibilidade. Vamos agora trabalhar a semana toda. O jogo, para mim, foi um bom jogo. Nós somos fortes o tempo todo, só no final realmente desorganizamos um pouco, porque buscamos o empate, colocamos Salazar de atacante, e é assim que vai ser. Trabalhar a semana toda para buscar 3 pontos de novo. Bem. Essa primeira resposta do Eutrópio, cara, assim, não fosse os erros reiterados da defesa, eu acharia uma boa resposta, mas o problema é, nós treinamos, mas tem que treinar mais, tem que treinar diferente, ou tem que mudar a peça, porque não dá para tomar um gol como a gente tomou. Primeiro tempo, ok, entendo. Quando ele fala das substituições, a torcida entende, Eutrópio. Ninguém é burro, não. A gente sabe que o time pode fazer 5 substituições em 3 paradas, que a substituição de Gianesini queima uma etapa dessa. A grande questão, o grande X da questão é quem você colocou. Quem você colocou. Porque quando você optou por fazer essas substituições, você atraiu ainda mais o time para dentro de si, você tirou o jogador que estava jogando muito bem, que vem jogando muito bem, que era Bruno Camilo. Entendo o fato do rapaz lá, Diego Cardoso, ter pedido para sair, mas por que não colocar Cezinha? E tentar espetar 2 jogadores mais na frente, já que Cezinha já fez a função de camisa 9. Você colocou Grafite, mais uma vez, que não consegue fazer uma boa partida. Contra o Manaus, ele até conseguiu ali segurar algumas bolas, mas o contexto era outro. Enfim, a resposta, ele foi correto na questão, mas o problema é que ele não pode só deslocar as coisas nesse jogo. Se a gente tivesse vencido os 2 jogos anteriores, que tivemos condições de vencer, quer dizer, vencemos até um deles que foi o América, se a gente tivesse vencido o jogo anterior, se a gente tivesse vencido o Náutico, por exemplo, e mesmo empatado com o Manaus, a gente poderia entender essa desculpa. Agora, a defesa é uma falha que a gente treinou, mas as falhas acontecem reiteradamente. Enquanto a substituição, não foi o timing da substituição, foi quem você deixou para fazer essa substituição. Mas no final das contas, infelizmente, a gente ainda tem a falha que foi muito bizarra e aí não tem como defender. Sigamos com a próxima pergunta.
Bom, então o empate acaba gerando um castigo, digamos assim, porque vocês deixam de encostar nos líderes e podem até no final da rodada perderem, saírem da zona de classificação. Isso também é algo, a encostada dos líderes estava muito possível, isso também é algo a lamentar. Sim, depois de jogar 2 fora, né, e conseguir 4 pontos, o nosso objetivo, obviamente, era esse, e a gente ficou muito perto. Eles fizeram gol faltando 10 minutos, volto a dizer, sem ter criado, sem ter nos pressionado, o jogo totalmente controlado, numa jogada isolada, que a bola estava com o nosso time. Mais uma vez, é uma jogada isolada, mas não é a primeira vez que isso acontece na Série C. Não é a primeira vez que isso acontece, é a primeira vez que isso acontece nesse mês de julho, porque é o primeiro dia. Mas aconteceu semana passada contra o Manaus. Aconteceu contra o Pouso Alegre. Aconteceu contra o Náutico. Então, assim, não dá. Só não aconteceu contra o América por causa da falha de pontaria dos caras. Então, assim, não dá para dizer, realmente o Ipiranga não jogou nada. O Ipiranga veio para cá para tentar se defender do jeito que dá, jogava balão e ver se dava certo. Acabou dando certo. Mérito deles, não. Tem mérito nosso. Porque quando é mérito dos caras, eu sou aqui o primeiro a reconhecer. Mas hoje foi completamente demérito nosso. Né? Então, por isso a gente lamenta muito. Vamos bater um papo aqui com o Vinícius Eutrópio. Eutrópio, a avaliação da sua equipe, pelo que deu para observar, o Confiança, mais uma vez, consegue repetir um gol feito antes de 1 minuto de partida, no segundo tempo, mas também teve as suas baixas também, principalmente de ordem médica. Mas como é que você analisou esse jogo? Um jogo que nós fizemos um primeiro tempo bom, né? Criamos várias oportunidades, principalmente fora da área. Fizemos alguns ajustes, e nesses ajustes estava justamente o Camilo atacar mais as costas da defesa também, porque eles estavam dando esse espaço na entrelinhas, e fomos felizes. Fizemos o gol, o jogo totalmente controlado. Aí teve um momento, né, que pesa muito para a gente, que é treinador, que é a saída do Paulo. Perdemos uma substituição e perdemos uma parada logo no início do segundo tempo. Então, com isso, o Diego sentiu câimbras, pediu para sair aos 12 minutos do segundo tempo. Então, como eu tinha só mais uma parada além do Diego, eu adiantei mais uma, reforçando ali junto com a marcação e dando também o jogador natural para entrar ali, que a gente tinha hoje aqui à nossa disposição, é o Grafite, entrou os... Vamos falar de novo dessas substituições. Adiantar um processo que devia ser a entrada de Fábio para reforçar a marcação, mas você não tira Bruno Camilo, você tira Lucas Gabriel, pelo amor de Deus. Saudade só faz Copa, a gente olhar se realmente a gente é maluco, se os dados estão mostrando alguma coisa que não está enxergando. Porque o Bruno Camilo, desde a chegada de Betinho, não sei se porque ele descansou mais, porque ele não precisou jogar os jogos todos, ele melhorou demais, jogando muita bola, tá fazendo uma partidaça. Inclusive ele mesmo disse que usou Bruno Camilo como uma arma para atacar ali as costas. E saiu o gol, aí ele, não, eu preciso adiantar uma substituição. Beleza. Substituição essa, por que você então não deixa Bruno Camilo, coloca Fábio, que inclusive já foi a dupla titular a maior parte da Série C, na hora da substituição. Errou a substituição, Eutrópio. Errou feio. Não bote a culpa na lesão de Gianesini. Ter uma parada a menos atrapalha. Agora, a decisão foi muito errada. Dois, Fábio e Grafite ali, mas o jogo continuou totalmente controlado. Às vezes até comentando um pouco que a torcida queria que eu fizesse substituição, só que eu não posso fazer. Eu fiz uma com 15, né? 15 para 45, mais os acréscimos, dão mais de 30 minutos, e eu só tenho uma pausa. E o Rafael também pediu para ser substituído, zagueiro. Então, imagina, eu tinha o zagueiro, o Rafael, uma pausa e 2 trocas. Se eu faço isso com 20, 25, poderia terminar o jogo com 10 jogadores, 9, né? Então, dentro das substituições que foram possíveis, eu levei o máximo possível, né? Infelizmente, tomamos um gol que a gente já havia prevenido nosso time, passamos mais de 8, 9 lances para o jogador, e isso não é querer transferir a culpa, não, né? Mas não foi um lance que nos surpreendeu,
tá? Não foi um lance que surpreendeu. Existe o mérito do time do Ipiranga, mas não foi um lance que nos surpreendeu. A gente já havia passado e treinado isso. Eles foram muito competentes nessa jogada, só que a gente não poderia ter feito isso, e até é um castigo pelo que nós jogamos hoje, né, e pelas oportunidades que nós criamos. Bem, vamos dividir aqui duas coisas. Acho que teve o fato de a gente estar vencendo o adversário dominado, o adversário cambaleante, e a gente não conseguir ir para frente, avançar. Teve esse ponto. E essa culpa é completamente de Eutrópio. Se a gente faz 2-3-0 e dava para fazer, o Ipiranga não teria nem a chance de empatar. E teve o erro. E o próprio treinador fala, a gente treinou, olhou várias vezes e a gente toma um gol de baba, um gol, um chutão para frente, o cara fica olhando a bola igual um pateta e acabar tomando gol. Paciência. Nem tudo a culpa é do treinador. Confiança, fato casa, não pode deixar passar em branco. Tem que lacrar os 3 pontos para a classificação tão esperada de manutenção da equipe e, ao mesmo tempo, já pensar em um encaixe entre os 8. Que o Confiança pode até ficar fora dessa zona de classificação. Tivemos aí dois jogos difíceis, só todos os jogos são difíceis, mas 2 jogos fora que nós pontuamos de 6-4, foi muito bom. E em casa, obviamente, na nossa conta seriam 6 pontos, né, para que a gente lute sempre para estar no G8. Esse é o nosso cálculo, está sempre no G8. Vamos acompanhar a rodada, mas trabalhar forte aí, sempre contando com o apoio da torcida também. Hoje vem peso, não teve os seus instrumentos musicais, mas compensou isso com muita palma, com muito incentivo para que a gente vai novamente sábado que vem enfrentar um adversário muito difícil, Volta Redonda, mas que a gente vá buscar aí os 3 pontos para nos manter sempre próximo ou dentro do G8. As baixas. Perdemos, se não me engano, o Felipe, né, pelo terceiro. O Charles está no DM, o Adalberto, o Lucas. O Lucas Vieira, sim. Cezinha também tomou o 3º amarelo agora. É um time que... E o Felipe Borges também. Isso, o Felipe está fora, mas era natural, né? Eram 11 rodadas, a gente tinha nenhum jogador suspenso, então estava até fora do normal. Normalmente 5, 6 rodadas terem jogadores suspensos. Mas temos aí substitutos à altura, temos a semana para trabalhar bem e vamos voltar, sem dúvida, como voltamos hoje e tivemos essa atuação forte para sábado. Ainda nesse jogo, não. Mas substitutos, acho que é normal também as substituições, as suspensões, no caso, né? Não tem muito o que comentar desse fato, além de lamentar. Eu acho que o que ele já tinha para falar realmente de relevante, ele já falou. Então vamos aqui para o finalmente dessa entrevista. Não, mas no próximo, qual é o pensamento de Vinícius Eutrópio com relação a Robertson? O Robson, a gente está realmente sendo bem coerente com ele, né? O ideal é que ele pudesse contar com ele, mas ele chegou com um tempo de inatividade aí relativamente bom, grande, para dizer a verdade, e eu acredito que já para sábado ele esteja pelo menos no banco para ser uma das opções aí para a camisa 9. É isso, Robertson deve ser opção aí nos próximos jogos. Essa foi a entrevista de Vinícius Eutrópio. Mais uma vez, defendeu, usou aquela história lá das 3 paradas, mas sinceramente não me convenceu muito não. Eu entenderia se fosse em outro contexto, provavelmente essas reiteradas falhas, mas enfim, tá dizendo aí que a meta é estar sempre próximo do G8 e tal. Para mim a meta é fazer 6 pontos e esquecer qualquer risco de rebaixamento e depois, se der, tentar alguma coisa a mais.